O Guarani não saiu do zero, empatou com o Sampaio Correia no estádio Brinco de Ouro. Veja aí como foi. Vindo de 4 vitórias consecutivas, o Guarani tinha ontem à noite a chance de encostar ainda mais na liderança da Série B. Mas para isso era preciso bater o Sampaio Correia, equipe que também disputa uma vaga na parte de cima da tabela. Como é dito aqui no programa... Metal esfregando em metal? É metal esfregando em metal! Falando em metal, teve um que atrapalhou a vida do Guarani logo no início da partida. Bruno Sávio, na sua volta ao time titular, cabeceou na trave. Bruno Sávio na trave! E na sobra, Rodrigo Andrade parou nessa bela defesa de Mota. Espalma! Dominando a maioria das ações na primeira etapa, o Guarani era quem chegava com mais perigo. E Mota, aos 44 minutos, apareceu mais uma vez para salvar o Sampaio Correia. Os visitantes pouco incomodaram durante o jogo inteiro, mas quando chegavam com chutes de longa distância, paravam em Gabriel Mesquita. O segundo tempo também foi de amplo domínio do Guarani. Regis, aos 23 minutos, viu Mota fazer mais uma bela defesa. Uma bomba! Bruno Silva também passou muito perto de abrir o placar após cobrança de escanteio. Mas a noite estava mesmo reservada para o 0 a 0. A única preocupação da noite foi a lesão de Júlio César. O atacante sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no começo da partida. Mas nada disso abalou a confiança de Daniel Paulista para a sequência da competição. Tentamos vencer, a equipe lutou, a equipe correu, a equipe foi determinada, jogou com uma postura ofensiva, tentando o gol a todo momento, mas enfrentou do outro lado uma equipe que defensivamente se portou muito bem, dificultou os nossos caminhos. Acho que tudo dentro do processo, né? Eu acho que temos que ter a cabeça no lugar para que a gente possa continuar trabalhando em cima, lógico, dos nossos erros que cometeram hoje e também durante as próprias vitórias que aconteceram em rodadas anteriores, a equipe apresentou erros para que a gente possa corrigi-los, né, crescer dentro da competição. A gente sabe da competitividade, da dificuldade que é o campeonato, a Série B é muito difícil. Júlio Nascimento, começo com você falando aí deste empate em casa. Empate em casa é sempre ruim, mas o Guarani tem muito crédito, né? Curiosamente, fora de casa faz uma campanha excepcional, está invicto. Diz aí, Júlio. Pois é, né, Batistão? A campanha como visitante do Guarani está, de fato, muito positiva. O Guarani é um dos melhores visitantes, mas dentro de casa, principalmente contra os times que estão brigando por acesso, o Guarani tem tido maior dificuldade, né? Perdeu para o Náutico, perdeu para o Curitiba, empatou com o Sampaio. Nós vimos aí boas chances do Guarani ontem no campo ofensivo, principalmente no começo do jogo, onde a equipe teve um volume muito interessante. Mas eu tô com o Daniel Batista. Acho que é necessário valorizar todo o ponto somado dentro de um contexto que é uma das Série Bs mais equilibradas dos últimos tempos, e o Guarani permanece aí no G4 por mais uma rodada. Claro que agora amplia um pouco a obrigação de fazer pontos fora de casa contra o Vasco, que é o próximo adversário, mas no geral a campanha tem sido muito boa. Ressalto aqui, né, Batista, uma preocupação nova. O Daniel Paulista tem tido dificuldade em ter todo o elenco à disposição. Não teve o Ronaldo Alves, colocou o Titi para jogar ontem, foi muito elogiado o Titi pela comissão técnica, e agora perde o Júlio César. Aparentemente com uma lesão na coxa, o Júlio César desfalca o Guarani, também tomou cartão amarelo. Então, mais uma vez, o técnico Daniel Paulista vai ter que mexer na estrutura do time na próxima rodada. E tem essa questão aí também da contusão do Júlio César. 11 minutos, muito cedo. O Guarani ia fazer o gol porque estava amassando o Sampaio Correia, tendo oportunidades em cima de oportunidades, e aí, com a contusão do Júlio César, o técnico colocou o Andrigo e mudou a concepção tática do time, perdendo inclusive a velocidade, porque o Andrigo não tem a mesma velocidade que tem o Júlio César. Vamos lá, CH, sua análise, empate, placar de 0 a 0 no Brinco de Ouro ontem à noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. O time não jogou um futebol brilhante, jogou um futebol competitivo. Teve chance, teve volume, teve equilíbrio nos dois tempos, o time sofreu pouco, não é? Você vê nitidamente que o Guarani é um time bem treinado,
com jogadores confiantes. Olha esse lance do Diogo, que bela bola de perna esquerda. Jogando demais, um lateral direito seguro e calmo para jogar futebol. Mas o Guarani não luziu. Foi pênalti nesse lance, hein? Não, pra mim não. O Thales reclamou dizendo que tomou um pontapé na cabeça. Foi nada. Não, ele baixou demais a cabeça, para mim, lance normal. Mas falando em termos gerais, Batista, não dá para... Ele deu uma cabeçada no pé do cara, né? Não dá para saber se ele tivesse colocado no jogo o Alan Victor no lugar do Andrigo, se teria ou não funcionado. Eu não tenho bola de cristal. Eu teria feito diferente. Eu acho que o jogo, ele efetivamente pediu um cara de velocidade, né, Batista? Um cara para quebrar as linhas. Um cara da individualidade. Ele colocou um cara meio armador. O time ficou mais lento, mais previsível, não funcionou. Ele não ia admitir isso na entrevista coletiva, evidentemente. Ele deu as explicações dele, que eu não concordo, né? O time caiu um pouquinho de produção, mas o Guarani não deixou de fazer uma partida legal. O resultado, para mim, não foi bom, não. O empate em casa no campeonato de pontos corridos não é bom, Greg. O resultado não é bom, mas eu concordo. Eu acho que o Guarani Estou desprezando o 0-0. Estou desprezando um ponto. Mas o Guarani enfrentou uma equipe competitiva, uma equipe organizada, toma poucos gols na competição, né? Eu queria dar alguns destaques nesse jogo, Batista. Bruno Silva, como sempre, né? Fez um partidaço novamente. Aliás, o que vem jogando esse rapaz é brincadeira, né? Titi, né, que era a dúvida aí, vai Bruno Silva, vai de zagueiro, o Índio vem no volante, o Titi jogou um partidaço. Para mim fez um jogo ok, legal, personalidade, né, concentrado, simples. O que tem que fazer o zagueiro? Sem brincadeira, a hora que apertava, jogava lá em cima, é assim que funciona. E jogou demais o Titi, gostei de... Dá uma sequência para esse menino aí, ele vai virar titular do time, viu? O Titi vai virar titular desse time aí, é só dar uma sequência para ele. Tem muita condição esse jogador. E o outro detalhe, esse Diogo Matheus, que está jogando esse menino é impressionante. Eu queria falar uma coisa... Calmo, tranquilo, né, CH? Você tem toda a razão. Diogo jogando direitinho, um cara calmo para jogar futebol. E eu vou dar um toque, eu não dou conselho para ninguém, porque eu não sou ninguém para dar conselho. Alô, Titi, eu sei que você assiste o programa todo dia. Se eu fosse você... Não sou, mas se eu fosse você, eu ouvia muito o que o Bruno Silva tem para falar e o Thales. Você vai aprender muito com eles.